Olá, mais um episódio do nosso Topcast. Que prazer imenso receber vocês aqui. Para quem não me conhece, eu sou o William Santos, do programa Top da TV São Luís, afiliado da Rede TV, também da coluna social do jornal O Debate, há 16 anos aí mostrando a sociedade maranhense e nacional. E estamos agora com um novo desafio, que é o Topcast. Além da empresa de assessoria de imprensa, que é a AWS Entretenimento e Marketing, e também a empresa de eventos. E hoje é com muito prazer que vou receber uma querida amiga, a doutora, ela que é empresária, Loide Almeida. Seja muito bem-vinda aqui no Topcast. Obrigada, é uma honra estar aqui com você, participando desse podcast incrível. Eu estou muito feliz aí, muito ansiosa para falar um pouquinho da minha história, sobre empreendedorismo, sobre gestão. Que Vai ser maravilha. incrível. Que legal. E a Loide Almeida tem uma história muito bacana, tem uma história muito linda para contar, uma história de superação. Loide, primeiro eu quero saber como é que foi sua infância na cidade de Axixá, porque ela é de Axixá, Maranhão. Sim, eu tenho muito orgulho. E toda vez que eu falo da minha trajetória, eu me emociono, porque eu sou, como você já falou, né? Eu sou filha de Axixá, sou axixaense. Meus pais também são de lá. Meus pais comerciantes. Meu pai fazia um comércio bem primitivo, daquele tipo escambo, né? Levava coisas que para a região dali de Primeira Cruz, Humberto de Campos, Barreirinhas. Ele tinha barco, então ele levava algumas coisas que lá naquela região não tinha, porque naquele tempo não tinha estrada. E voltava com a matéria-prima de lá, né? Peixe, Ia pelo rio, farinha. era? Era, pelo rio, pela Bahia de São José ali. E minha mãe ficava no comércio, a gente tinha um pequeno comércio. E, como ele mesmo dizia, andou, menino dele andou, já era trabalhando, Ah, né? era? Então, desde cedo a gente trabalhava muito, fazendo ali as coisas, atividades comerciais, embalagem de mercadorias, organização das prateleiras. Desde cedo a gente trabalhamos muito. E isso foi o que ele conseguiu passar para a gente, de ética, de compromisso com as coisas, né? Responsabilidade. Então, eu estudei, fiquei em Axixá até 14 anos. A minha mãe faleceu muito jovem, aos 54 anos, então nós perdemos ela muito jovem. E eu queria muito sair de Axixá, para estudar, vir para São Luís, para a capital, estudar, trabalhar. E com a morte da minha mãe, tudo se tornou mais claro, né? Que a minha necessidade de vir para cá, para a capital, estudar. Então eu vim, passei no vestibular, na UFMA, né? Fiz o meu curso, passei no concurso da polícia, que foi meu primeiro emprego. Então, a minha trajetória é muito legal, assim, Que olhando legal. de onde eu saí até onde eu cheguei. Vocês são quantos irmãos? Nós somos 6 irmãos. Só que eu tenho alguns irmãos, parte de pai também, que foram No surgindo. primeiro casamento? Não, filhos Como assim? Ele pulou a seca? fora do casamento. Muito. Naquela época era bem comum, né? Como tinha outros relacionamentos. Eu tenho alguns irmãos de relacionamentos extraconjugal. Mas nós somos 6 irmãos, e quando minha mãe faleceu, eu era a irmã mais A velha, mais velha de todas. que estava em casa, né? As outras já tinham se casado, já tinham saído de casa, então eu tinha essa responsabilidade de ajudar meu pai a criá-los, né? E ele também não era preparado para continuar a família, ele tinha já tinha uma outra pessoa já engatilhada, então ele não tinha estruturalmente, assim, estrutura de pai para continuar a criação dos meus irmãos. E aí eu acabei assumindo essa responsabilidade, né? Eles vieram para cá. E aí eu fui fazer aquele papel de mãe mesmo, de colocá-los para estudar, para trabalhar, criá-los, terminar de formar ali a personalidade deles, né? Dando exemplo. Mas foi uma infância muito difícil, né? Muito difícil. Uma infância Naquela assim. época era muito complexo, né? Não tinha muita estrutura lá em Axixá, saúde, educação. Então a gente não tinha muitos recursos e a gente veio em busca, e aquilo me inquietava. Isso não, eu vou para São Luís, que lá eu tenho mais possibilidade de chegar onde eu quero chegar. Eu sempre visionei chegar, ter uma empresa, ser alguém, né? Construir um futuro interessante.
Naquela coisas que eu época, sonhava. Lourdes, qual era o teu maior desafio naquela época, quando você era adolescente? O desafio era ter uma comunicação eficaz com meu pai, com a minha mãe também. Então, a estrutura deles de comunicação, de família, era muito difícil, muito complexa. Eles também não tiveram isso dos pais deles. Então, eles não tinham certa estrutura, tipo carinho, atenção, cuidado, né? Uma projeção de futuro interessante para os filhos. Não existia isso. Eles eram uma vida muito, muito baseada em trabalho. E como foi para chegar em São Luís? Como foi o primeiro passo assim que você deu para ir para vir para a Ilha do Amor? Chegou uma pessoa lá em casa e ela era política, né? Trabalhava com política. E aí eu gostei muito do jeito dela. E aí ela disse: "Você não quer morar comigo?" E naquele tempo eles traziam as meninas do interior para a cidade para servir de empregada doméstica, não remunerado, né? Não, fazia o convite, ó, vem morar comigo, que eu vou te dar roupa, te educação. Minha afilhada. É afilhado, mas quando chegava aqui era outro momento, né? Mas só que eu não tinha outra oportunidade. A única que me apareceu foi essa. E eu agarrei com as duas mãos, digo, eu vou. Aí minha mãe disse, tu vem mesmo? Eu digo, tu vai mesmo? Eu digo, eu vou, porque é a minha oportunidade. Aí eu vim estudar aqui, estudei em Luiz Viana, escola pública, Luiz né? Viana? Que escola lá na Alemanha, uma escola municipal. Na Alemanha. Era muito boa a educação de lá. Depois eu estudei no Almirante Tamandaré, o ensino médio. Almirante Tamandaré fica da Coab, já conheço. E aí eu trabalhei nessa casa anos, trabalhando mesmo de empregada doméstica mesmo, fazendo serviço doméstico. Aprendi muita coisa, aprendi a me relacionar com as pessoas. Ela me botava para, tipo assim, ela era política, né? Aí, política, assessora política. Então, ela dizia, aí vinha as pessoas de demandas do interior, ela dizia, vai marcar consulta lá no Pan Diamante. Eu tinha que ir 3 horas da manhã para conseguir marcar essas consultas. E aí eu fui me desenrolando, aprendendo a me comunicar, me relacionar com as pessoas. Isso era bom. Gente, era um desafio muito grande, muito. né? E ali também, no ambiente da casa dela, eu tive contato com pessoas inteligentes, né, com políticos, com empresários. E aquilo me fascinava. Mas tem contato com ela até hoje? Ela já faleceu, não tenho mais contato com ela, né? Aí depois de lá eu também tive outras experiências de outras casas, sempre buscando um local para que eu pudesse morar, para que eu não voltasse para o interior. Porque na hora que se rompesse, que eu não tivesse mais nenhum lugar para morar, essa oportunidade eu ia voltar, regredir. Ia voltar para o interior. interior. E era um tempo muito difícil também, né? Muito difícil. De ter... Trabalhar, não sendo remunerada, né? Que é muito difícil, isso acontece muito com as meninas dos interior, somente aqui do Maranhão. Hoje é mais difícil acontecer, porque as meninas evoluiu estão muito. mais espertas, e as normas trabalhistas também não permitem, e são mais fiscalizadas, as pessoas têm mais medo de fazer. Tem mais informações também, né? E também não existe mais, amigo. O serviço doméstico é um serviço que está se esvaindo. Hoje em dia, todo mundo quer buscar suas melhorias, quer estudar, quer se capacitar. Então, o serviço doméstico ele está se acabando aos poucos, igual em outros países também, né? Que onde o serviço doméstico também já está. E como foi sair dessa casa para você ir morar só, para você começar a construir a tua vida? E aí eu estagiei na Vale, eu estava no curso técnico. Depois que tu fez o ensino médio, foi fazer um curso técnico? Durante o meu ensino médico, era ensino médio e técnico. Ah, os dois juntos. Era, os dois juntos. Eu sou técnico em contabilidade, de formação de ensino médio. E fonoaudióloga também, né? Depois que veio fonoaudiologia. Aí eu fui estagiar na Vale. A Vale tinha um programa de treino, até hoje. Para jovens. De estágio, eu estagiei. E lá a gente recebia uma bolsa. Com essa bolsa que eu vivia, eu me alimentava lá no meu estágio. Quanto era a bolsa na época? Era meio salário mínimo, tipo assim. E aí a gente almoçava lá, ficava lá pela manhã, de tarde eu vinha para a escola, já vinha alimentada. E aí eu fui vivendo, né? Aluguei um espaço para mim, um local. E aí a gente foi morar só? Foi morar só. Não dividiu aluguel com ninguém? Não dividia Porque eu dividia tanto aluguel com tanta gente. Não dividi com ninguém. Eu nunca tive essa Foi morar numa oportunidade. kitnet? Foi. E depois eu passei no concurso da polícia. Massa. E depois que eu passei no concurso da polícia, apesar de ser um salário menor, mas eu ganhei novas possibilidades, aluguei um espaço melhor para mim, fui trazendo meus irmãos, minha mãe já tinha falecido, ela faleceu em 92. 92 foi. E aí ela já tinha falecido e meus irmãos já estavam ali demandando para que eu trouxesse eles para cá.
E meu pai já não suportava mais, já não tinha mais estrutura para ficar com eles lá. Ah. Eram todos adolescentes, e aí eu trouxe eles para cá, e as coisas foram melhorando. E como foi para você entrar na polícia, né? Você passou no concurso. Passei no Como foi a sua concurso. passagem pela polícia? Eu passei no concurso em 94, eram só 50 vagas, 47 vagas. E eu, assim, do nada resolvi fazer esse concurso e passei nesse concurso. Tinha muita gente inscrito, mais de 1.000 mulheres. Mais de mulher. Não Mais tinha de 1.000 discriminação na mulheres. época? Tinha muito. Porque polícia é mais para homem, né? É uma A primeira profissão turma da masculina. polícia foi em 1800, foi em 1982. Então a polícia tinha poucas mulheres, era a companhia, que era um número restrito de mulheres dentro da polícia militar. E tinha, assim, as dificuldades, né, de aceitação. Eu já era universitária quando eu passei na polícia, fazia artes, então no curso de arte da UFMA tem muita filosofia, então Muito eu era bom. muito rebelde, muito questionadora. Um quadro que não combinava com a polícia militar. Então eu tinha que ter decidido, eu quero ser polícia, eu quero ser... E aí, mas eu consegui terminar meu curso na polícia, que tem um curso de formação de 1 ano. Consegui, fui nomeada. E ali eu comecei a minha história, né, de sobrevivência. Mas passou muito tempo na polícia? 25 anos e 3 meses. Me aposentei na polícia. Caracas, 25 anos. E como foi para lidar assim? Você Aí, fazia rota nas ruas? trabalhava na rua, trabalhei muitos anos quando eu iniciei no Reviver, fazendo policiamento ostensivo, fardadinha, bonitinha, na rodoviária, no Com aeroporto. coque no cabelo. Com coque no cabelo. Então, assim, a polícia, ela me modelou muito, porque ela tem regras. Andava Foi muito bom armada. pra mim, andava armada. Sabe atirar até hoje. Muito bem, Olha, por não se sinal. mete com a Loide. Não se mexe comigo, não entra errado. Então, assim, a polícia me modelou muito, foi muito importante naquele momento que eu não tinha nem pai, nem mãe, praticamente, né? E aí ela me modelou ali algumas coisas, me colocou regras, alguns ensinamentos com horário. E aí foi muito importante para mim também, a polícia E como militar. era o teu relacionamento com o chefe, né? Era um sargento, né? Não, O comandante? a minha comandante era mulher. Ah, era uma Era mulher. uma coronel, Uma capitã coronel. na época. Até hoje ela já é coronel, já é aposentada. Que São legal. mulheres maravilhosas, mulheres que se colocam ali como mãe, né? Como pessoas que estão ali para guiar. Meninas que nem eu, acabando de chegar, com 20 anos. Mas ainda tem mulheres Hoje, da tua época que tá atuando hoje na polícia? Tem mulheres. A minha turma tá fazendo hoje, dia 14 de março. É 31 anos a minha turma. Gente. As mulheres se aposentam com 25, mas elas podem ir até 30. E os homens se aposentam com 30, podem ir até 35. Que legal. Então tem muita gente que não como sai. foi assim? Para sair, a minha transição, né? Não, como foi para você trabalhar lá na polícia e abordar, né? Teve alguma situação bem difícil assim que te marcou durante a polícia? Eu sempre fui uma pessoa muito humana, então a gente trabalhava na Rua Grande, lá tinha muitos casos de furto. De furto. Menores, na Mesbra. Na Mesbra, na Americana, na Lobras. Na Lobras. Itarec. Gente, eu não sou dessa época, as pessoas me falaram dessas lojas, né? Tá bom, eu sei. Então, eu sou dessa época e tinha muitos menores infratores. Então, eu tinha muitos furtos. Então, uma coisa que me chamou bastante atenção foi uma noite de Natal, a gente estava trabalhando lá em frente à Mesbla. Porque ali era um shopping na Rua Grande, né? Não tinha shopping. Não tinha ali shopping. Não existia shopping em São Luís. Os maiores comércios. Era a Rua do Comércio. Tudo de melhor loja que tinha era lá. Era lá. E eu trabalhava nos boxes. Tinha os boxes da polícia, né? De 100 metros tinha um box. Tinha um box. E aí eu trabalhava num box daquele em frente à Mesbla. E a gente foi apreendido um casal no dia 24. Na véspera de Natal. 23, né? 23. 23. Na véspera de Natal. É 23? Não, 24 que é a véspera. 24, 25 é Natal, né? E aí um casal, a esposa grávida, já bem avançada a gestação dela, e o marido. Os dois muito jovens. Portanto, aí eu fui ver essa coisa. Bora levar para a delegacia. Eu digo, gente, já são, tipo assim, 19 horas. Né? Falta pouco para a noite de Natal. Bora olhar o que esse casal furtou. E o gerente da loja, ele furtou na Americanas. Na Americanas. E o gerente da loja, muito impaciente, eu digo, tentando acalmar ele. Calma, senhor, já está quase na hora da gente ir para casa comemorar nosso Natal, o nascimento de Jesus. Bora ver o que esse casal furtou aqui.
E aí, quando eu abria, só coisas de bebê. Gente. Então, eu fiquei muito emocionada, né? E aí o gerente falou assim, não, bora descer pra delegacia enquanto é cedo. Eu digo, calma. Você vai pagar? Eu digo, quanto? Eu não tinha nem um centavo. Eu digo, quanto custa essa compra? Aí eu digo, tem alguém... Aí, você é o gerente ou você é, da proteção de perdas, né? Não, eu Sim, sou da segurança. Eu digo, pois eu quero falar com o gerente. Aí eu fui. Pra minha sorte, era uma mulher. uma mulher. E aí eu digo, amiga, olha, hoje é noite de Natal, esse casal aqui, se a gente for para levar a delegacia, não vai ter nada, porque aqui é a necessidade deles, ela tá grávida, aqui não tem nenhum um objeto que não seja de uma coisa de luxo, que não seja necessário. E para relevar isso daqui, ela disse, eu relevo e eles podem levar tudo que eles pegaram. Ah, não, eles não Não pagaram. pagaram. Nem você não pagou. Ninguém pagou. Ela fez essa doação. Fez a doação. Gente. Tu Então, acha que a mulher ela tem um coração mais humano que o homem? Eu hoje? acho. Eu acho, sim. Nesse Sim, aspecto eu aí? acho que é a essência maternal, né? Esse sentimento de maternidade, de proteção, de cuidado, de amor, eu acho que isso se sobrepõe ao homem, que não tem essa... O homem é mais rígido, né? Não, é Mais... porque realmente a maternidade, amigo, ela traz essas coisas, assim, esse sentimento de cuidado. Ela Que muda, né? Ela muda as pessoas, né? muda, a mulher olha com... Certamente aquela mulher tinha filhos, né? Então ela olhava para aquela situação com outro olhar. E aí a gestante lá chorando, disse, te acalma, mãe, pode ir em paz e tal, foi embora. Então, até quando eu trabalhava na polícia um tempo atrás, ela ia lá me agradecer. Sério? Depois ela voltou pra agradecer? Voltou para agradecer. Gente, que bacana Que essa ela não, história. que ela não furta, que ela não tem esse costume, que ela não faz isso, que aquilo ali foi uma coisa mesmo de desespero, impulsivo. E que o marido dela nem sabia que ela tinha pego as coisas. Então, acabou abalando o relacionamento deles. Eu conversei com ele à parte, expliquei que a mulher grávida pode... Você lembra dos rostinhos deles até hoje? Lembro. Até hoje era um casal jovem mesmo. Morava ali na região do Bacanga. Então, assim, tem muitas situações, mas eu sempre fui protetora de crianças, porque a polícia tem os policiais têm essas características, alguns deles, de descontar, né? Pensa que agressão vai fazer aquela pessoa mudar de comportamento, e não é assim que as coisas se resolvem. Eu tinha uma super proteção por crianças, por adolescentes, por mulheres, sempre tive isso comigo, desde esse tempo. Gente, que bacana a história, né? E hoje é muito difícil pra quem tá furtando, né? Porque às vezes tem um pai de família que vai pegar uma lata de leite e aí a pessoa vai presa, vai ficar ali à disposição da justiça. E o que Vai criar um acontece? transtorno muito grande, né? Enquanto tem muitos que estão roubando milhões, né? E não acontece nada. Então a justiça ela é um pouco Dois pesos, duas falha, né? medidas. Mas como foi pra você chegar a ser fonoaudióloga, né? Sim, Na faculdade de fonoaudióloga. eu já estava na polícia já há uns 7 anos, e aí um dia eu disse, meus irmãos moravam comigo, meus 3 irmãos, meu filho, eu já tinha um filho também, já era nascido, e aí eu disse, gente, eu não vou ficar nessa vida, eu não nasci para ganhar só o que eu ganho hoje. Tu teve um filho e se separou do... Foi, eu tive um filho. Foi, só namorou e já engravidou? Não, eu morei com ele. Quanto tempo? 7 anos. Ah. E eu conheci ele na polícia, no quartel. Ah, ele era da polícia também? Ah, que legal. E aí nós nos conhecemos lá no quartel, nos relacionamos e convivemos 7 anos. Desses 7 anos, essa relação tem o meu filho, Paulo, meu único filho. E é advogado, gente. É, advogado, lindo. E aí, um dia eu fui numa feira de profissões na UFMA, na SPPC, na Sociedade para a Ciência e Tecnologia, e lá eu vi uma feira de profissões e a fonoaudiologia me chamou muita atenção, cresceu meus olhos. E aqui no Maranhão nunca tinha tido uma turma de fonoaudiologia, assim, não tinha essa profissão, era uma profissão nova, recém-chegada aqui, e poucos profissionais no mercado, e uma área muito demandada. E aí eu cheguei para os meus irmãos, pensei assim, eu vou fazer esse curso. Esse curso custava R$687 a mensalidade. Nunca Que na esqueci. época era muito dinheiro, Muito né? dinheiro. Que eu me lembro que o meu primeiro salário era R$400. Era tipo assim, hoje, um salário e meio. Um salário e meio, né? Porque na época, o meu primeiro salário de carteira assinada, que era de serviços gerais, era R$400. Né? Então era muito dinheiro na época. E aí isso foi em 2000 e... E nessa época tu morava foi onde? 2001. Isso daí foi 2001 que aconteceu.
Eu morava no Turu, No Turu. lá no Habitacional Turu. E aí eu cheguei para meus irmãos, olha, vou fazer um curso para a gente mudar de vida. Então, se hoje a gente toma café, almoça e janta, a partir do mês que vem, nós vamos só tomar café e almoçar. E jantar, nós vamos tomar café com pão. Combinado? Combinado. Pra economizar. Economizar. E aí aconteceu, quando chegava no dia 15, amigo, não tinha mais nadinha Não tinha pra gente mais comer. Aí nada. meu pai mandava os peixes fritos e uma farinha do interior, mas não Diretamente mandava de óleo pra Axixá. fritar, não mandava nada. Então, assim, é tudo que o sacrifício é muito bom, né? É mais gostoso. Não, isso com certeza. E aí eu fiz esse curso, sempre lutando ali na faculdade particular por uma bolsa. Eu sempre fui bolsista, era monitora, então lá tinha um programa de quem tirasse, ficasse nos primeiros lugares no semestre, ganhava desconto. Então eu sempre estava ali buscando alguma forma de desconto. E aí eu consegui terminar meu curso. Antes de eu terminar meu curso, eu já era especialista, que nessa época podia, né, se especializar. Então, antes de terminar o curso, eu já era especialista. E quando eu saí, eu já fui chamada para uma clínica de medicina do trabalho. Olha aí a conexão, medicina do trabalho. Do meu amigo Cláudio Cunha, que é a SAMED, que é uma das clínicas mais antigas, referência em medicina ocupacional do Maranhão. E aí ele me chamou e eu fui. Eu me lembro que nessa época eu tinha um Gol, geração 3. E aí eu fui estacionar ali no centro, sabe como é? A clínica dele fica ali no centro, em frente, ali na pracinha, naquela... Praça da Alegria? Não. Não, é ali onde tem aquele bar daquele nosso amigo, que é perto da feirinha, onde tem um mocotó bom lá. Ah, Ali, a sim. SAMED fica ali. Ah, sim. Não sei como é o nome Na daquela Rua do Egito, Rua de ali. Nazaré. Rua de Nazaré. É. Sim. E aí eu chegava cedo para estacionar meu carro, e um dia eu estacionei naquela ladeira onde vai dar a escadaria, Sim. e o carro sem freio, e eu desesperada, aí veio um rapaz para me ajudar, colocou uma pedra. Eu digo assim, ele vai ficar aqui, deixa essa pedra aí, eu vou trabalhar, quando eu voltar eu resolvo. Quando eu voltei, o carro tava bonzinho, com freio, com tudo. Eu digo, Jesus, Jesus. que providenciou. Então é isso, aí eu trabalhei lá muito tempo, de lá eles tinham um contrato, era a época da expansão da Alumar, eles tinham um contrato numa empresa chamada Uzi Minas Mecânica, e eu fui trabalhar nessa Uzi Minas, onde eu consegui uma remuneração muito melhor. Então eu ganhava, tipo assim, 4 vezes o que eu ganhava na polícia. E eu tava na polícia ainda. E aí na polícia eu sempre pagava alguém para tirar meu serviço, Sim, trabalhava em um outro, trabalhava um dia sim, um dia não, dava um jeitinho, né? E aí a minha vida financeira foi melhorando, eu fui podendo guardar dinheiro. E aí quando eu saí desse projeto da Alumar, eu já tinha um dinheirinho guardado. Economizou, né? E aí eu coloquei um consultório de fonoaudiologia para mim, fui atender, aí ganhando mais dinheirinho. Depois eu disse, acho que eu vou botar um negócio de medicina ocupacional para mim. Mas tu fez direito também, né? fiz depois. Ah, depois. E aí botei a clínica de medicina, a clínica que na época era a Quality, eu tinha uma sócia, ela foi crescendo, se expandindo muito rápido, porque o serviço, ele era muito necessário, tinha muito mercado, o mercado estava fervendo, né, por esse serviço. Aí foi crescendo, cresceu muito rápido. Em 5 anos eu já estava numa outra estrutura muito melhor. E aí, 5 anos depois, eu fui fazer direito. Sim. Por que direito, Luiz? A área da medicina ocupacional e segurança do trabalho é uma área muito legal. Ela é totalmente regida por leis trabalhistas, leis previdenciárias, leis contratuais. E aí eu fiz direito, ainda fiz a primeira fase da OAB, passei, depois disse, não vou advogar, não vou fazer mais a outra, né? E aí serviu muito para mim esse curso de direito. Me norteia muito, eu uso muito, eu utilizo muito meus conhecimentos na área jurídica, muito. E ainda fiz uma pós-graduação também em gestão estratégica de negócios. E ainda comecei alguma coisa na área de direito de contratos, mas depois parei. Mas o direito veio agregar muito na minha vida. E aí depois, quando foi em 2016, eu finalizei a minha sociedade e nasceu a Vitamed. 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 Se desfez a sociedade Isso. E aí foi lançar sua própria empresa. Minha própria empresa. E era a Vitamed. Só que eu sempre pensando, um dia eu conhecia o sistema de franquias. E aí eu disse assim, vamos franquear essa empresa. Será que esse negócio é franqueável? E aí eu disse, eu vou analisar. Vou pedir uma consultoria de uma empresa de São Paulo, chamada Goakira. E eles, não, Loja, é totalmente franqueável o teu serviço.
disse, bora fazer uma formatação de franquias. Ele disse, quanto era? 46 mil. Eu digo, Cadê o dinheiro? Eu disse, mas eu estava numa ascendência muito boa nessa Sim. época. Eu digo, vamos fazer. Aí quando eu fui, o primeiro passo é registrar a marca. Já existia a marca Vitamed lá em Minas Gerais. Digo, aí eu entrei em contato com ele, você quer ceder a marca, negociar a marca? Ele, não, eu já estou muito tempo no mercado, para mim não é interessante. Eu disse, pronto, pois a gente vai agora arranjar uma outra marca. Eu digo, bora tentar Vita Job, que tem a ver vida, trabalho. Vida, trabalho. Vamos, aí passou lá no registro de marcas e nós finalizamos a formatação, que é a etapa de franquias. O sistema de franquias tem 2 momentos. É a formatação, que é a configuração do negócio. A gente faz ali o business plan, que é o planejamento do negócio, depois faz a formatação jurídica dos manuais, tem toda uma preparação. E depois vem a melhor etapa e a mais complexa, que é expandir o negócio, que é nessa etapa que nós estamos, né, de expansão. Hoje a VitaJob é referência em saúde e segurança do trabalho no Maranhão, no Pará, onde nós já estamos. Posso até dizer que eu estou conseguindo levar eu já sou reconhecida como uma profissional que fomenta esse segmento aí por todo o Brasil. Hoje eu faço palestra em todo o Brasil em relação a esse mercado. Sou consultora do mercado também, desse tipo de negócio. E hoje a VitaJob tem unidades franqueadas no Maranhão, no Pará, está expandindo. Sou muito orgulhosa do negócio que eu criei, assim. É um negócio incrível. E a gente... Agora mesmo estava te mostrando, né? Nossa empresa tem uma política de empregabilidade muito forte de mulheres. 95%, né, 95% são mulheres. São mulheres. São quantos funcionários hoje, Loide? Hoje nós temos 87 funcionários. Aí desses 87 funcionários... Só nas unidades próprias e no núcleo administrativo. Porque sem contar com as franquias. Porque as franquias... E essa política é tão forte e ela vem dentro do meu coração, trazendo toda a história de dificuldade que eu tive de acessar o mercado de trabalho e que eu vejo também outras mulheres com dificuldade e de ascender a cargo de liderança, que as franquias é automático, quando a gente chama, quando a gente vê, já são mulheres ali, poucos homens. Poucos homens. Então, essa política, ela permeia na essência da VitaJob mesmo, ela vai para as franqueadas também. E é muito legal a gente poder, a nossa política ajudar pessoas, meninas, jovens. Jovem mulheres. Eu tenho pessoas que chegam para mim, estagiárias. Eu gosto de desenvolver pessoas. Chegam estagiárias ali dos cursos de enfermagem. De medicina do trabalho. Não, de segurança de trabalho segurança também. do trabalho, enfermagem. São meninas, pessoas que chegam para o atendimento também, jovens que estão recém saídas da escola, 18 anos, 19 anos. E ali está o nosso ouro, né? Que a gente dá trabalho, desenvolver, dá muito trabalho, mas é muito gratificante a gente chegar, ver. Eu olho para elas assim, eu fico até emocionada, né? Tenho funcionários de 21 anos, como a Yasmin, 21 anos, que tem uma comunicação excelente, sabe resolver questões complexas. Daqui a pouco, essas pessoas vão estar no meu lugar. Sim, com certeza. Vão estar no meu lugar. Isso é muito gratificante para a gente. Então, e trazer essas mulheres para o mundo dos negócios, né? Trazer para uma área que era dominada por homens, a segurança e a medicina do trabalho era dominada por homens. Quem que tinha a clínica de medicina do trabalho aqui no Maranhão? Era médicos do trabalho, aqueles médicos do trabalho antigo, médicos do trabalho, homens. Quando eu entrei nesse segmento, quem é essa daí que botou essa VitaJob, que ela não é nem médica, e a mulher dessa que nem entende do segmento, eu tive que estudar muito esse segmento, esse mercado, estudei muito. Hoje eu sei muito, eu estudo legislação, todas as normas regulamentadoras, enfim, todas as atualizações, estou sempre por dentro me capacitando. Agora é um trabalho estudando. muito árduo, né, Luiz? É um trabalho assim, muito difícil, mais porque difícil tu lida com as pessoas, né? Mais difícil do que entrar nesse mercado é permanecer nele. Todo mercado é Todo difícil mercado. permanecer. Né? Então a gente tem uma história aí de transparência, uma história de compromisso com o segmento. Eu dei a minha cara para essa marca. Essa marca é minha vida, né? Então eu não
Eu jamais vou tomar uma atitude que prejudique a marca, porque hoje eu tenho compromisso com os meus franqueados. Franqueados. Então, Agora, se eu vendi a minha marca para eles, comercializar a minha marca, não posso fazer nada que atinja a essência dessa marca. E nem eles também podem fazer nada que atinja a essência dessa marca. qual é a visão principal da VitaJob? A VitaJob tem como missão principal oferecer, levar para o Brasil inteiro serviço de saúde, que é o seu trabalho de qualidade. Que antes, William, esse serviço, esse mercado, ele era muito mal visto. Tu ia fazer um exame admissional, quando as empresas faziam, era só, tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Tá, é assinar aqui o papel. E quando tinha, então ele era desse desvalorizado. Hoje não, hoje existe todo um trabalho de compromisso. A VitaJob, hoje você senta com o médico da VitaJob e você não tem, é uma consulta. É uma consulta. É uma consulta. Porque antigamente, eu me lembro, eu trabalhei em uma emissora aqui, de televisão e rádio, e aí eu fui demitido 3 vezes, acho que foi 3 ou 4 vezes, e admitido. Era vai e volta, né? Então, toda vez que eu ia para a medicina do trabalho, porque tem a demissão e admissional, né? Tem, periódico. E aí, toda vez, o médico só perguntava isso. Tava aqui, nem olhava pra minha cara. É. Ó, o que você tem, tá, não sei o Pois quê, é, assina isso. aqui, tudinho, pronto, acabou a conversa. Desse jeito. Então, era um serviço desvalorizado. O funcionário não se sentia pertencente a esse processo. Hoje, não. Hoje, o seu trabalho vem para identificar ali os riscos que existem naquele ambiente de trabalho, fazer a gestão desses riscos. E a medicina do trabalho, que são 2 profissões casadas, ela vem para olhar para aqueles riscos e monitorar a saúde do trabalhador na sua integralidade. Então, com o advento do E-Social, o que é o E-Social? É uma plataforma do governo que vai receber essas informações. Então, com essa obrigatoriedade do E-Social, hoje se valoriza mais. E agora vai se valorizar muito mais, porque agora vai terminar o prazo onde todas as empresas vão ser obrigadas a cuidar da saúde mental do trabalhador. É o que está afetando muito hoje. Saiu, né? agora. É o mal do século, saiu né? recente um estudo que disparou os afastamentos em relação a doenças mentais lá no INSS. Então, o que acontece? Gera custo para o INSS, para o governo. Então, o governo, estou tendo muito custo com o afastamento de doença mental do trabalhador. Bora tomar uma providência. Quem é que tem que cuidar disso? É o empregador. Porque, na maioria das vezes, quem adoece o funcionário é o próprio empregador, é o líder, é o gestor. Então, o governo olhou para isso e disse, bora botar aqui fazer uma política aqui de cuidado desse aspecto. Tem muito chefe que puxa muito, né? Muito. O funcionário, o colaborador. Abuso, né? Abusa. Existem vários fatores que acontecem em várias empresas, assim, né? Eu, por exemplo, eu sofri muito dentro de uma empresa, eu era muito humilhado dentro da empresa, e então isso me afetou muito. Então, qualquer coisinha que falasse para mim dentro da empresa, eu já ia pro banheiro para chorar, Sim. né? Então, isso, antigamente, não tinha segurança do trabalho. Porque hoje, segurança do trabalho está muito forte no mercado, né? Muito. Está muito forte. Hoje tem até cursos, né? Olha, hoje, de segurança de trabalho. Hoje se fala muito, se olha muito para a cultura organizacional de uma empresa, para o clima. E a cultura de saúde e segurança do trabalho está muito ligada a esses fatores, muito forte. Imagina uma empresa que tem uma cultura fraca, certamente ela vai ter funcionários adoecidos, afastados. Vai ter um líder descompromissado com a saúde daquele colaborador. Então, hoje, é claro, é muito forte que o cuidado com o colaborador, com a sua saúde, com a sua segurança, está estritamente relacionado com o seu desempenho, com o clima organizacional, com a cultura organizacional. Agora, Lud, tem alguma fiscalização, assim? Tem. Na empresa, aqui no Maranhão, tem muitas empresas que eu acredito que às vezes o funcionário passa ali por borcados, assim, Sim. né? Hoje nós temos como órgão fiscalizador das relações trabalhistas o Ministério do Trabalho e Emprego, que recentemente fez um concurso. Certamente, como todo órgão público, o quadro é muito restrito. Hoje o Ministério do Trabalho só faz fiscalizações com o quadro que ele tem mediante denúncia. O Ministério Público do Trabalho também é muito atuante através de denúncia. Mas hoje a fiscalização acontece mais através das denúncias.
que tem vários canais. Hoje em dia todo mundo já sabe esses canais, os canais do Ministério do Trabalho, já busca seus direitos. Então muita coisa evoluiu. Então o Ministério do Trabalho recebe essas demandas e atua nas fiscalizações, seja presenciais ou digitais também, Sim. tá? Que hoje nós temos o DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista. Então, o DET, ele é o DET, D-E-T, Domicílio Eletrônico Trabalhista. O que é o DET? É um canal de denúncia e de fiscalização eletrônica. Sim. Então, hoje, todo empregador ele tem a obrigatoriedade de olhar esse DET, Não porque importa através de lá é que é feito as autuações para o trabalhador. O Ministério do Trabalho vai lá e faz a autuação para o trabalhador através desse canal. Então, pode ser qualquer empresa, pequena, média ou grande. Qualquer empresa, tendo relações trabalhistas, tendo funcionário. Se tiver só um pronto. funcionário. Tem compromisso com tudo isso que a gente está falando aqui, com toda a relação de E como é que faz assim? Por saúde, exemplo, eu tenho uma empresa que só tenho eu e mais um funcionário. Pronto, aí eu tenho que procurar a VitaJob para poder... tem que procurar a VitaJob. Ter aquela consultoria. Para saber quais são. Geralmente, quando é assim, quem orienta, o principal orientador é o contador. Ah, o contador. O contador que vai dizer assim, ó, você tem que fazer o exame, você tem que fazer isso, quando é uma empresa pequena. Mas certamente ele vai precisar do nosso serviço. E o que é mais procurado lá na VitaJob? Qual é o tipo de serviço mais procurado hoje pelas empresas? São os exames. Os exames são nosso carro-chefe. Os exames admissionais, periódicos, demissionais. Então, os exames hoje eles são os mais procurados. Tanto que as nossas clínicas, elas só trabalham com exames. As unidades, hoje nós temos 3 unidades em São Luís, uma na Coama, uma na Coab, uma no São Cristóvão, uma em Santo Inês, uma em Pinheiro. Essas são nossas unidades próprias, não são franquias. É aqui. Em qual bairro? Lá no Turu, é o nosso núcleo administrativo. Turu, tá? Então, lá no núcleo administrativo fica toda a gestão da VitaJob, fica a franqueadora, a VitaJob franquia, fica também o setor de segurança do trabalho. De lá é que é feito todos os laudos, os programas, os treinamentos, tudo a gente faz de lá. Lá que a gente idealiza as nossas campanhas. A VitaJob hoje, ela é a única, eu considero assim, eu digo logo a única empresa do segmento no Maranhão que trabalha com conscientização das empresas. Nós somos uma empresa muito ativa nas redes sociais. Nas campanhas também. No marketing geral, nas campanhas mensais. A gente sempre está levando ali conscientização e cuidado para as empresas. Então, eu considero hoje muito atual, muito atuante a VitaJob, né? Ela tem essa característica, ela é muito jovem. E o que é bacana é porque a nossa empresa faz assessoria de imprensa para a Lloyd, né? E o que é legal porque a VitaJob, vocês sempre estão ali procurando fazer treinamento, né? Treinamento, consultoria, sempre estão buscando mais informações. E isso acho que é importante para a empresa, né? Hoje, enquanto líder, eu considero o desenvolvimento não acontece se a gente não capacitar, se a gente não treinar. Porque as coisas estão evoluindo muito, né, Luiz? Então é treinar até se tornar. Então eu lido com pessoas jovens, a minha equipe é toda jovem, de 18, no máximo ali 35 anos. Então é uma equipe muito jovem. E a gente sabe que a escola, né, que a educação brasileira, ela não traz muito isso. Ela é muito básica, muito basicão. Então a gente sempre trabalha muito com o IEL. O IEL tem ajudado muita gente que é da FIEMA, uma escola, né, de desenvolvimento, e a gente faz muito mesmo, capacita a liderança, capacita a operação. A gente também é certificado pelo Programa de Desenvolvimento do Fornecedor PROCEN da FIEMA em qualidade dos nossos processos. Nós somos associados à Associação Brasileira de Franquia. Então, eu busco todos os recursos para que a gente se destaque, para que a gente realmente ofereça o melhor serviço em saúde e segurança do trabalho. E a VitaJob já ganhou vários prêmios, né? Tanto a nível estadual como nacional também, né? Vários prêmios. Já foi destaque em mídia nacional também, né? Já, através da VitaJob, eu fui indicada para o Prêmio Mulheres, né, de Negócio do Sebrae. Nós recebemos o prêmio de empresa de saúde e segurança do trabalho que mais faturou no Brasil, pela revista Exame, mais se desenvolveu. Depois nós ganhamos o mesmo prêmio de maior faturamento do ano de 2023, lá no ICESMIT, que é da Joelma, que é uma influência, uma profissional
profissional muito, muito influente no mercado, nosso mercado de saúde e trabalho, e assim vai. A gente já ganhou vários prêmios locais, revista Estilos, né? Top Prêmio Carpe Carpedinho. Diem. Diz aí, William, mas é muito. Muitas homenagens que a Vita Jovem já recebeu. Muito. Isso é importante, Sebrae, né? da O Sebrae, FIEMA. da FIEMA. Sempre também está participando de várias feiras, né? Sim, Sempre está presente. o nosso projeto de expansão. Feira de franquias. Nosso projeto de expansão, ele feiras de passa pela negócios. participação de feiras de negócio, tanto para o nosso cliente final quanto para o nosso cliente franqueado. A gente está buscando ali as melhores possibilidades, as melhores soluções para a gente estar todo mundo ali na mesma sintonia. Porque o sistema de franquia, ele é baseado no sucesso recíproco, né? Então, assim, o meu sucesso é o sucesso do meu franqueado. E vice-versa. Com certeza. Eu só vou faturar mais se ele faturar. Se ele faturar. É isso que eu falo para minha equipe. Se o cliente que está ali, nós temos que fazer de tudo para buscar clientes para a pessoa que está divulgando com a gente, né? Por exemplo, se um cliente nosso que tem uma loja lá na Rua Grande, se ele está se desenvolvendo, ele tem que se desenvolver, ele tem que ganhar, ele tem que vender para poder ele pagar a nós o patrocínio no final do mês. Porque se ele não vender, não vai ter patrocínio com a gente. O sucesso do seu cliente é o seu sucesso. É o sucesso. Agora, a Lodi, é muito bacana porque a Lodi, ela atua também como mentora e consultora, promovendo o empoderamento feminino e a transformação social. E isso é legal porque ela já até deu uma palestra lá no nosso evento, no Chá de Chapéu, né, para as mulheres. Foi muito bacana a palestra, né, aquele bate-papo, né, com as mulheres. E como é esse trabalho, né, de desenvolver, de estar ali atuando como mentora, de estar ali fazendo bate-papo, dando palestra, contando um pouco a história da sua vida, né, e o profissionalismo ali, né? Porque as pessoas que estão ali te ouvindo, elas querem ouvir da Luz Almeida, que é uma mulher empreendedora, uma mulher empresária, uma mulher que veio de baixo, que lutou muito. Eles querem ouvir ali coisas para poder inovar o campo profissional deles. Sim. Até pessoal também, né? William, o exemplo, ele edifica muito, né? O exemplo é incrível. Assim como eu tive também inspirações de mulheres incríveis, como a Guga Fernandes, como a Luísa Helena Trajano, enfim, são várias mulheres que eu busco inspiração, que eu leio sobre elas. Eu adoro ler biografia. Biografia? Eu gosto de ler biografia. Eu tinha até um programa com a Mônica Moreira Lima chamado Biografia na Deluxe TV. Biografia é ótimo, porque vocês vão buscar ali, beber na fonte da pessoa, né? Mas eu acho que é isso, assim, que a gente tem uma missão, a gente não pode guardar nossas coisas. Uma vez eu participei de um podcast com uma pessoa e ela falou assim, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de mostrar meu trabalho. Então eu acho que isso é você afundar a sua história, é você não impactar ninguém, você passou por essa vida sem fazer nada. Acho que tem que dar a cara, né? Tem que mostrar, tem que inspirar, tem que transformar as pessoas. Tem muita gente esperando pelo nosso exemplo, amigo. O que mais tem aqui são pessoas que dependem do nosso exemplo. Da nossa história. Como é que você fez isso? Olha, eu tô com esse desafio bem aqui. Como você também já teve esse desafio. O que você fez para superá-lo? E aí a gente vai e ajuda aquela pessoa. As pessoas estão buscando conhecimento. Nessa era que nós estamos hoje, que é a era digital, o que acontece? Às vezes as pessoas nos contratavam lá no programa de TV para poder fazer a publicidade, aí chegava lá e falava assim, não, William, eu não quero aparecer, eu quero que minha empresa apareça. Mas hoje já mudou essa situação. Sim. Hoje tem muitos amigos meus que são empresários, que são donos de empresas, que eles mesmo estão colocando a cara. Na minha empresa já comecei a trocar. Eu sou a minha empresa. Sim, você que é a garota propaganda da sua empresa. Sim. Porque se você não meter a cara para você divulgar a sua própria empresa, quem é que vai meter? Né? Você tem que estar ali. Porque às vezes tem muita gente, por exemplo, eu investi há um tempo atrás aí um valor X em umas sandálias, né? Que foi uma marca da WS Calçados, e aí eu não soube administrar. E aí a empresa afundou, né? Então hoje tem muitos empresários que eles estão ali dentro da empresa, porque às vezes quando o empresário sai da zona de conforto, a empresa ela desanda, né? Às vezes tu viaja muito, né? Minha relação com as mulheres empresárias é justamente isso, é a gente ajudá-las, porque às vezes elas são muito inseguras no início. Toda empreendedora é insegura. Quando a gente começa, será que vai dar certo? Mas se não der certo, mas se eu gastar todo o meu investimento, mas se
Se eu tiver prejuízo, mas empregar alguém, não, um vínculo trabalhista, então fica aquela coisa, toda aquela insegurança que permeia o Medo. início do negócio. E aí a nossa tarefa enquanto, vou colocar aqui, empresária, empreendedora master, é pegar na mão dessas pessoas, né? Dizer assim, eu já passei por isso, não é assim, pode dar certo. Tem o risco do negócio, existe o risco, Sim. mas se você fizer assim, vai dar certo. Então é orientação mesmo, é você se dedicar à consultoria, mentoria. É isso, é você ajudar as pessoas a elas subirem vários degraus na vida delas. Já teve gente que chegou assim, Lourdes, olha, eu assisti uma palestra tua, te acompanho nas redes sociais, Tem, eu tenho e graças recebido. a Deus hoje eu tô bem na Eu empresa, tenho. eu soube aproveitar cada momento que eu estive com você, e hoje eu tô Tem. caminhando aqui no local certo. Ultimamente, eu não tenho tido tempo de fazer muitas palestras, mas eu adoro fazer. Cada palestra que eu faço, eu tenho esses feedbacks. Nossa, você me impactou muito, você me deu muito feedback positivo, você é uma inspiração, você me ajudou muito, eu estava passando por uma situação assim, e eu fiz o que você falou e deu certo. Eu acabei de finalizar uma consultoria, uma mentoria lá em São Paulo. São Olha, Paulo. amiga, de Axixá para São Paulo, Depois para o mundo, né? impactando uma família, né? Uma empresária, um casal de empresários em São Paulo, em Caraguatatuba, São Paulo, onde eu orientei eles desde o início do negócio, desde a saída do CLT, a transição para o empresariado. E hoje ela me falou assim, hoje nós fizemos nosso primeiro atendimento, nosso segundo atendimento. Então, assim, é muito gratificante você impactar positivamente uma Aquela menina que veio vida. lá de Oxixá, né? Conseguir. Pois é, sem perspectiva, que se eu não tivesse tido a vontade, a garra de sair de lá, que lá só tem até o ensino médio, e buscar meus outros recursos de conhecimento aqui na capital ou fora de São Luís, ainda estaria lá, certamente casada Vários com algum filhos. axixaense, né? Com vários filhos. Mas eu sempre fui muito quieta, assim, talvez não. Acho que nunca daria certo isso, mas eu sempre fui muito quieta por conhecimento, pelo novo. Eu acho que é isso que é a minha marca principal, essa inquietude de buscar sempre mais. O que é bacana também é porque a Lourdes, ela tem um relacionamento muito bacana, muito legal com os clientes, né? Da VitaJob. E nós fizemos um prêmio Carpe Diem, para você que não sabe o que é Carpe Diem, aproveita o dia, acolhe o dia, é uma palavra que me marca muito. E aí o que acontece? A gente propôs para a Lourdes estar homenageando 3 personalidades, 3 clientes dela, da empresa, né? Que investe na VitaJob. E ela não estava presente, estava em um cruzeiro, né, de Sim, fui negócios. fazer palestra no Fez um vídeo cruzeiro. maravilhoso para nós. E aí o que acontece? Eu achei isso muito bacana, porque ela mandou lá para o evento, além da VitaJob receber a homenagem como destaque 2024, né? Ela mandou 3 clientes dela, né, para estar recebendo essa clientes, homenagem. amigo? Clientes? E isso é bacana porque é um relacionamento que você faz, Gente, né? é sim, a gente vendas, vender alguma coisa, como a gente vende serviço de saúde, segurança do trabalho, é relacionamento, não tem outra estratégia, não tem nada mirabolante, é relacionamento, você quando você se relaciona adequadamente com o seu cliente, raramente ele vai sair da sua carteira, do seu banco de clientes. Então, assim, é muito legal isso. E a gente reconhecer, né, nós reconhecemos os clientes que mais faturaram, que mais gastaram quase conosco, que mais investiram em saúde e segurança dos seus colaboradores. Eu vou botar aí essa frase, que mais investiram. Que mais que investiu. Então, nós temos 3 empresas fortes que nós levamos para lá. Ficaram muito felizes, por serem reconhecidas por nós, por você, que é uma personalidade da imprensa, que tem um conhecimento. Então, ficaram muito felizes mesmo. E a festa Carpe Diem, o prêmio, é uma festa espetacular. É um dos melhores eventos, né? Gente, o ambiente, música, jantar, network. Então, Eles isso. amaram. Eles amaram. E que é legal também, porque tu, além de ter um relacionamento legal, bacana com os clientes, também tem com os funcionários, né? Eu acho que isso é importante hoje, o empregador, porque eu estava assistindo nessa semana passada que teve uma moça na rede social que ela falou assim, olha, funcionário não é da família, então não trata funcionário como se fosse da família, não trata o funcionário... Ela quis dizer que
tinha que tratar o funcionário com o profissionalismo ali, mesmo como relação de patrão e funcionário, né? Eu vi essa, Tu viu esse vídeo, moça foi da falando sobre Natália isso? Bilt, né? Acho que foi. Eu gosto muito, eu entendi o que ela que quis tu achou? Eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer que há vários tipos de relacionamento. E o relacionamento empregado-empregador, ele tem seus limites. Sim. Porque se você ultrapassa esses limites, acaba tendo conflito depois, né? De ter alguma intimidade. Não é de ter intimidade, é de confundir as coisas. Confundir as coisas. Você também criar um grau de amizade que ultrapasse algumas barreiras, que talvez ele não vai saber interpretar, nem você também. Como, por exemplo, isso pode gerar um assédio moral, ele pode interpretar certas falas que você usaria na amizade de vocês, na intimidade de vocês, como um assédio moral. Vai que eu me esqueça que eu estou no ambiente de trabalho, que eu não estou no happy hour com o meu funcionário, que eu tenho intimidade com ele. Eu digo assim, porra, cara, tu é chato pra cacete. Né? E aí ele vai lá e diz assim, epa, assédio moral. Isso é assédio moral. Né? Já quero processar. Tal. Eu falo num tom mesmo, rapaz, alguma coisa assim, né? Ou uso uma brincadeira com uma conotação desagradável, e aí ele vai lá e diz assim, epa, me processa, assédio moral. Então, assim, esses parâmetros de relação que ela coloca lá, que é pra gente ter cuidado. Na verdade, aquela fala dela é uma fala de cuidado. Certamente ela já experimentou um tipo de relação dessa e não teve sucesso. Sim. Então é muito difícil a gente separar as coisas. A gente sabe que é difícil. Relacionamento com família. Não, mas tem, quando a gente tem uma família no trabalho. Eles são bem rígidos mesmo em relação a isso, né? William, eu considero que hoje muita coisa mudou. Eu tenho funcionários. Olha, eu estava lendo um livro sobre a demissão do CEO da Microsoft. Sim. Então, assim, hoje já tem outros tratamentos para essas questões, quando a pessoa não lidera com excelência. Hoje o líder ele tem que ser mesmo otimizado em vários aspectos, lidar com pessoas, com processos, e reconhecer, e ser exemplo, inspirar. Então, enfim, hoje em dia tá muito a liderança, ela está muito permeada de legislação. Né? Então, quando a gente fala em assédio moral, ali é uma coroa de espinhos, né? Pegaram a coroa de espinhos e colocaram na cabeça do líder ali, ó. Porque às vezes sabe o que acontece. Aí ele fica sangrando ali pra você saber o que ele vai falar, o que ele vai fazer, como é que ele vai agir. Eu passo por isso também. Eu tenho meus momentos de rompante, eu tenho meus momentos de rompante? Rompante. Tenho meus momentos de euforia. O que é rompante? Rompante pode ser um comportamento, uma fala inadequada. No momento de emoção exacerbada, né? Raiva, né? Aí eu falo, epa, tá isso aqui, eu já fiz isso, falei isso várias vezes. Então, às vezes, depois eu automaticamente me retrato. Se não me retratar, eu fico mal. Eu também. Mas a minha meta é realmente me tornar uma líder de excelência. Eu estou na jornada, eu estou nessa jornada. E ter referência, né? Buscando ser mais isso. Porque o militarismo, o militarismo, ele me deixou muitas marcas. E uma das principais marcas que ele me deixou foi o autoritarismo. O autoritarismo ele é muito prejudicial à liderança. Ele é o que não tem que ter na liderança. Então, assim, eu ainda estou nessa fase, nessa jornada. Aqui já melhorei muito. Já busquei autoconhecimento, inteligência emocional, já fiz curso de coach, já fiz tudo que tu imagina. Ainda tenho muita coisa para melhorar, mas estou na jornada. Mas já está com uma bagagem muito grande. Estou muito melhor. Se eu fizer uma avaliação, uma pesquisa de clima, já fiz várias. Elas falam dessa minha melhoria. Tem muita coisa para mudar? Tem. Mas também tem, pode ser falas também de que talvez de uma pessoa que tem algum trauma, alguma coisa que impacte nessa resposta. Mas eu estou gostando muito do meu desenvolvimento. E é isso, gente. A gente também não tem que se sacrificar e nem se julgar e nem achar a pior líder do mundo. Estamos na jornada, vamos buscar estratégias para a gente melhorar cada vez mais. O que tu espera dos próximos anos da VitaJob? A gente tem uma meta, né? Tem uma meta de estar em 10 estados até 2028. A VitaJob, para esse ano, nós queremos vender 20 unidades. 20 unidades. E queremos estar em 10 estados até 2028. Então, a VitaJob está crescendo, é uma empresa
É uma franquia de medicina ocupacional incrível. É um projeto de vida incrível, um negócio incrível, com muita probabilidade de assertividade. O mercado está bombando, o mercado está em crescimento. Nosso público, nosso cliente são empresas, e elas não param de surgir, apesar do cenário econômico nacional, mas o brasileiro é aquele cara que não desiste nunca, né? É. O mundo está se acabando, ele está ali, ó. ele tá ali querendo abrir 10 empresas. Mas tem que ser persistente. Agora, Lud, o que você tira de... Que já vamos terminar, né? Nossa conversa, a conversa tá maravilhosa, tá muito boa a conversa. O que tu tira, assim, de experiência, né? Daquela menina pobre que veio lá de Axixá, sem bagagem nenhuma, só com a bagagem de acreditar, de sonhar, de correr atrás de seus objetivos. Até hoje, né? Que você já é uma mulher já 51 formada. anos, 51 amigo. anos, nem parece que tem 51 anos essa mulher, né? Já tem um filho formado, né? Como advogado, né? O que você tira de experiência? O que você pode estar falando para nós de experiência daquela menina lá de Axixá para hoje, para essa mulher empreendedora no mercado? A minha vida, Will, ela foi baseada em sonho. Eu sou muito sonhadora. Eu sou muito. Eu olho lá na frente, eu miro. Se eu mirar aquele fio bem ali, ele fica na minha cabeça martelando. Enquanto eu não conseguir, eu Até não. conseguir. Então, eu sou muito audaciosa, sou muito sonhadora. Eu acho que sonhar foi a minha maior virtude, assim, é sonhar e correr atrás desse sonho, porque só sonhar e ficar parado não dá, Não né? adianta. Então o que eu deixo aqui para as minhas amigas empreendedoras, para as mulheres, para os empreendedores em geral, os empresários, é que nunca parem de sonhar, de olhar para o impacto social das suas empresas. Não adianta de ter empresa por lucro somente. O lucro é importante? É importante. Mas a gente tem que visionar o que a gente vai impactar, que pessoas a gente vai impactar, aonde é que a gente está inserido, aquele grupo social que a gente está inserido, a gente vai ajudar eles de qual forma? Buscar alguma coisa, amigo, para fazer, para ajudar nesse mundo, senão não tem sentido nada disso, porque o dinheiro acaba. Dinheiro acaba. Né? Aí o dinheiro acaba, tua empresa fecha. O que tu fez na vida? Quem que tu impactou? Quem que tu ajudou? Quem que tu transformou? Eu acho que é isso, essa missão que a gente tem, Aqui né, na de Terra. ajudar as pessoas, mesmo assim. Eu já recebi várias propostas de vender minha empresa. Aí eu deito, vou pensar. Eu deito aqui, penso, poxa, que essa empresa? 87 famílias da minha 87 mil vender dessa empresa. E a minha marca, porque um grupo grande queria comprar para acabar com a minha marca e pegar só a minha carteira de clientes. Sim. Eu disse, a minha marca que eu construí, que nasceu do meu coração, que é a minha vida, eu digo, eu não quero vender. Então é isso, eu acho que sonho, determinação, você correr atrás das suas metas, ajudar as pessoas, ajudar a sua família. A família para mim é tudo. Então, assim. Tudo. Hoje tem pessoas da família que atuam com você? Tenho. Todos os meus irmãos são meus sócios. Todos. Mas atua mesmo só uma irmã caçula, que atua comigo, que ela é minha gerente comercial, forte, boa, Sim. já pegou. E a gente poder acreditar, ela é uma pessoa que a gente conhece. Eu conheço a minha irmã, eu criei ela, então eu sei o que ela é capaz, o que ela não é. Então, tem os conflitos, que Com o que acontece na empresa vai para a família e respinga ali naquela nossa relação familiar, mas faz parte do negócio, né? É isso. Eu vivo em função disso, é isso que eu sonhei a vida inteira e é para isso que a gente construiu essa empresa. Tu tem alguma frase que te marca muito? Uma mensagem? Eu gosto dessa mensagem que eu tatuei. Seja forte e corajosa, que é um versículo bíblico, que é o Salmo 91. E é o que eu deixo de mensagem para todo mundo, né? Ser forte, a gente sabe que a vida não é fácil. Não é fácil. Dia a dia, né? Dia Depois de uma pandemia que nós tivemos, que muitas empresas fecharam. Mas a gente né? tem que perceber que a gente tem um Deus lá no alto que cuida da gente, que ajuda, que é o ajudador. Basta a gente recorrer a Ele, a gente ter um canal direto com Ele.
Eu estou aqui nessa situação, ajudo ele, ajuda e pede. E ele é o nosso ajudador, é o nosso provedor. Que Então, maravilha. essa frase, seja forte e corajosa. Que Eu legal. tenho ela na minha casa e aqui no meu corpo, Tatuado. tatuado. Agora, Lud, quem quiser conhecer mais a VitaJob, como é que faz? Aquele empresário que está começando ali com sua Sim, empresa, está isso, saindo do CLT, está indo para ser empresário, né? empreendendo. Empreender. Como é que Pronto. faz? Primeiro canal é o nosso canal do WhatsApp, da nossa central de atendimento, que é o 98 9 82 13 13 14. E você que quer empreender, que quer conhecer o nosso negócio, que quer conhecer a nossa modalidade de franquia, vai lá no site VitaJob, com 2t.com.br /seja franqueado. Lá tem, quando você acessar o site da VitaJob, tem lá um botão Seja um franqueado. Aí você clica e você vai entrar em contato diretamente com o nosso executivo de expansão. E tem toda uma equipe para te dar Temos, todo um atendimento, nós temos. né? A nossa Para franquia é começar aquela maravilhosa, a franquia gente com ajuda sucesso. tudo, desde o plano de negócio, que a gente já tem definido, apresentar tudo para ele, toda a orientação, implantação da unidade franqueada, suporte ao franqueado. Ali o suporte franqueado é incrível, porque a gente dá suporte de RH na admissão da equipe, suporte financeiro, suporte de RH, né, que eu já falei. Enfim, todo tipo de suporte, de implantação, de processo, de qualidade, de gestão. É muito legal o nosso projeto. Que legal. Então, gente, quero agradecer aqui, ó, de coração imenso, que para conseguir aí a agenda dessa mulher é bem difícil. E eu quero agradecer de coração a Lud Almeida, que é uma mulher que eu conheci no ano passado, foi, Bem né? atrasado. Ano retrasado. E o que é bacana, o que é legal, assim, da vida, é porque hoje vocês têm que andar com pessoas que te inspiram, né? As pessoas que querem te levantar, pessoas que Os querem, ambientes né? transformam, né? E assim, tem que estar com aquela pessoa que te inspira, com aquela pessoa que vai te colocar para cima, né? E isso eu tenho muito, muito apreço com a Lud Almeida e admiração por ela, por saber da história dela, de onde que ela veio, do que ela passou, né? Ela não contou tudo aqui para nós, né? Que ela passou por muitas coisas Altos e aí, né? Altos e baixos. baixos, várias coisas mesmo assim que afetaram muito a vida dela e que Sim. ela não deixou isso entrar na vida dela e ficar ali se Coisas que vitimizando, ficaram para né? trás. É uma coisa que a gente não deve fazer, é se vitimizar. Não Se adianta, você vitimizar vai ficar. A vitimização é um peso que puxa você para o fundo. para o fundo. Então, ela soube, né, correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Até hoje está com vários projetos também. E eu tenho essa admiração enorme por Lud Almeida, que eu quero agradecer de coração por você estar Obrigada. Foi conosco aqui maravilhoso estar no aqui. Topcast. É muito emocionante falar da nossa história, né? A gente passa um filminho na nossa É cabeça. muito emocionante, Né? porque a Lud tem uma história parecida com a minha também, né? A gente se E conecta por isso, né? é. Também. E Também. o que é legal é porque a gente continua a mesma pessoa, com o pé no Sim. chão, né? Porque a gente não importa, porque eu sou o William Santos, apresentador de TV, colunista social, conhecida, hoje é empresária, empreendedora, né? Mas continua aquela mesma pessoa, com coração bom, com o pé no chão, né? Com simpatia, com um sorriso no rosto e levando a vida ali entre altos e baixos, que nem tudo é alegria, nem tudo na vida é alegria, né? Então, quero agradecer a Lud Almeida. Muito obrigado, Eu que Lud, pela sua agradeço, amigo. presença Foi aqui no nosso maravilhoso. Topcast. Top. E eu quero Carimba que é agradecer. top. Carimba que é top. E eu quero agradecer a você pela companhia, pela audiência. Muito obrigado. Mandando um abraço especial para o Paulo Fontinelli, que é o meu cabeleireiro, lá do Salão Verne, que fica localizado ali no Shopping da Ilha. A empresária Fabiana Chaves, da Fabiana Unhas e Arte, no Monumental Shopping, no quinto andar. Quero agradecer também toda a equipe da Pé e Vida, que é podologia ali no Quatraque. O Arthur, que é o meu barbeiro, que fica localizado ali no com a Jape e também na Ponta do Farol, que é da Dom Diego Barbearia. Quero agradecer também a doutora Tiana Passos, que é estética avançada. E agradecer a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Em breve estaremos com mais episódios aqui do Topcast. Só lembrando que o nosso programa Top é todos os sábados, às 10h30. E domingo, às 7h30. Estamos agora em Casa Nova, né, que é o
na TV São Luís, Rede TV, canal 8.1. Também estamos com a coluna Top Social no jornal O Debate. E já estamos com o primeiro evento do ano, dia 27 de abril, no Imperial Eventos, num Calhau. Acontece aí a 5ª edição do Mocotop, aí com várias atrações, com gente bonita. E já estão preparando aí uma mega festa para vocês, certo? Muito obrigado pelo carinho e voltamos em breve.